Como fazer intercâmbio sem ter inglês? Será que tem como? Já te digo, tem. E nesse vídeo vou te explicar como funciona, porque o meu objetivo aqui é fazer o melhor guia de toda essa internet sobre como fazer intercâmbios no exterior sem o inglês fluente. Bora lá! Para quem ainda não me conhece, sou o Matheus Tumoto, seja bem-vindo, seja bem-vinda, já deixa um like no canal, se inscreve se você tem o sonho de ir para fora fazer intercâmbios gratuitos, intercâmbios com bolsas ou intercâmbios remunerados. Trabalho com isso há mais de 7 anos, é exatamente isso que eu ensino para vocês por aqui. E ativa o sininho porque vez ou outra eu faço uma live mais profunda, de 1 a 2 horas, mostrando na prática tudo isso que eu ensino nesses vídeos mais curtos, e é algo que ajuda muito na nossa aplicação internacional, ver a prática, como funciona, navegando pelos sites, etc. Então fica ligado. Bora lá! Quando a gente fala de intercâmbios e de oportunidades internacionais, a primeira coisa que vem na nossa mente é: como que funciona esse negócio? Tem que ter inglês fluente? Tem que não ser? Calma, vamos com calma. Primeiro de tudo, se você nem quiser aprender inglês, tem como você ir para fora. É só você escolher algum outro país, como Portugal, que fala português. Outro caminho é você escolher países que têm uma língua semelhante à nossa. Por exemplo, países que falam espanhol, Argentina, Espanha, países europeus e etc. Pode ser interessante. Até mesmo países que falam italiano têm uma certa semelhança, uma língua também baseada no latim. Mas eu quero ir para algum país que fala inglês. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Austrália, Nova Zelândia? Tem como? Sim, a gente só precisa ser estratégico, porque cada tipo de oportunidade internacional vai requerer de você alguns tipos de competência. Então, meu papel aqui é sempre falar a verdade para que você tenha todas as peças para que você consiga montar um planejamento realista para a sua situação e não simplesmente vender um sonho de que dá para ir para fora e no fim você vai ter uma experiência ruim e não vai ser algo bacana, você vai se arrepender ou vai gastar dinheiro e etc. Vamos entender primeiro como esse negócio funciona. Se eu pudesse separar, eu dividiria as oportunidades internacionais em 3 categorias de inglês: aquelas que exigem inglês avançado, aquelas que exigem inglês intermediário e aquelas que não precisa de nada de inglês e qualquer pessoa consegue ir para fora. Só com isso a gente já consegue ter uma melhor visualização do que dá para fazer lá fora. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu criei uma lista chamada de M60, os melhores 60 intercâmbios do mundo que brasileiros conseguem fazer fora, gratuito, com bolsa ou com salário, principalmente para quem quer estudar fora, conquistar uma oportunidade profissional, desenvolver a língua, o idioma no exterior ou até mesmo se desenvolver pessoalmente no exterior. Super recomendo para quem quer pegar minhas técnicas e metodologias e ainda conversar comigo para tirar dúvidas e criar estratégias para ir para fora nesses programas. E quando a gente pega os melhores 60 intercâmbios do mundo e a gente começa a dividir ele, a gente percebe que programas estudantis que oferecem bolsas de 100% ou bolsas full ride, aquelas que pagam tudo para você ir para fora, inclusive passagem aérea, 99% deles vai pedir o inglês ou intermediário ou avançado. Quando a gente pega os programas profissionais, dependendo do programa, se ele for muito complexo, muito desejado, por exemplo, um visto especial de trabalho no exterior, poxa, é um programa que também vai pedir de você um nível interessante de inglês. Quero estagiar no exterior, poxa, aqui a gente já pega o inglês intermediário, summer jobs, winter jobs. Pô, com o inglês intermediário você vai, se diverte pra caramba, super curte todo o processo. High school, especialização, extensão, cursos rápidos, cursos de verão, summer courses, tudo isso pode estar aqui dentro de inglês intermediário. Poxa, então todos os intercâmbios mais maneiros, eles exigem inglês intermediário ou avançado? É isso que você está falando? Mais ou menos, e mais para sim do que para não. Esses top intercâmbios precisa ter um nível de idioma interessante. Pô, então o que eu consigo fazer com inglês básico ou inglês sem nada de inglês? Vamos para fora para conquistar o inglês. Afinal, se algo que você não tem, é algo que a gente precisa conquistar, até porque, como você já percebeu, diversas outras oportunidades vão abrir quando você tiver o inglês acima de intermediário. Poxa, mas então não compensa eu fazer no Brasil? Pô, vou pagar 40 mil numa agência de intercâmbio para ficar 2 meses na Europa? Pô, prefiro pagar R$400 por mês aqui no Brasil para fazer um cursinho de inglês. Calma, que essa é uma conta burra, é uma conta que não faz sentido e eu vou te explicar o porquê. Primeiro de tudo, que você não precisa ir por agência. A gente está no século 21, a gente não está no século 19. Você tem autonomia, internet, conhecimento, acesso, informação
informação, e eu sou uma das únicas pessoas na internet que fala isso sinceramente de forma transparente para vocês, você tem infinitas possibilidades para ir de maneira independente, você conquistando o seu próprio intercâmbio. Tem um monte de vídeo aqui no canal explicando como isso funciona e diversas lives que eu já fiz lá na área de membros também explicando na prática como funciona. Tem como qualquer brasileiro hoje ir para fora sem agência, de graça, aplicando de graça para intercâmbios que são de graça. Não só para avançado e para intermediário de inglês, mas principalmente, que é o foco desse vídeo, para intercâmbios gratuitos, para você desenvolver o seu inglês mesmo que você não saiba falar nada. Isso existe e é uma puta oportunidade. Só com essa informação você vai economizar de 40 a 60 mil reais aí. Quando a gente fala de cursos de inglês, mesmo que você pague 400 reais por mês num curso de inglês, o tempo de aprendizado é muito grande. E, inclusive, tem muita gente que fica 10 anos na escola de inglês e não tem fluência, tem inglês avançado. Porque a fluência de verdade a gente conquista no exterior. Portanto, é muito mais produtivo, ao invés de você ficar 10 anos pagando 400 reais por mês numa escola, você fazer um intercâmbio de 3 meses, de 6 meses, ficar um período intensivo e imersivo no exterior para que você consiga desenvolver o idioma, principalmente se for gratuito ou só tiver que pagar suas passagens aéreas, beleza? E como que funciona esses intercâmbios para quem não tem nada de inglês? Existem vários deles, tem muito vídeo aqui no canal explicando cada um, mas eu vou pegar um resumão aqui porque eu acho que faz sentido a gente revisar. Primeiro deles, diversas universidades ensinam inglês de graça para qualquer pessoa, inclusive brasileiros, tanto online quanto presencial. E, caso você queira fazer o intercâmbio, eu recomendo que você faça o presencial, faça a imersão, etc. Quando você for para fora, alguns hacks. Primeiro, não ande com brasileiros, ande só com a galera internacional. Você vai ficar cheio de medos, ansiedades, vai ser difícil pra caramba, mas é isso que vai acelerar o seu desenvolvimento. Eu conheço brasileiros que moram há mais de 30 anos fora, por exemplo, nos Estados Unidos, e até hoje não falam nem o intermediário de inglês, porque preferem só andar com brasileiros. Nossa mente não aprende na zona de conforto, só aprende fora da zona de conforto, beleza? Segunda coisa, se você puder, além do intercâmbio, também escolha uma moradia, seja com uma host family, seja com um hostel, algum lugar em que tenha muita gente. Escolha estrategicamente, mesmo que você tenha que dividir quarto, ou mesmo que você tenha que ficar num quarto em um lugar mais simples, escolha estrategicamente lugares em que você vai ter pessoas para você conversar e interagir, e principalmente em que você se coloque numa situação em que você seja obrigado a interagir com essas pessoas. Ah, sensei, eu sou rico, eu sou milionário, eu tô a fim de ficar num hotel 5 estrelas. Vá pro hotel. Mas se você vai pro hotel, primeiro que você já vai com o narizinho empinado com outro objetivo, passear, curtir, etc. Tá errado? Não tá. Só não vai desenvolver o inglês. E você já vai estar gastando pra caramba, e o objetivo, imagino que da maioria das pessoas que me acompanham nesse canal, é fazer intercâmbio gratuito ou com bolsa ou muito barato, né? E terceiro, que o ambiente de um hotel ele não é propício, a galera não tá a fim de conversar, o pessoal tá ali turistando, curtindo, se divertindo, cada um cuidando do seu quadrado, sacou? Que é diferente de uma host family, de um pai, de uma mãe internacional que vai querer cuidar de você, ou de um hostel, meio que todo mundo interage, conversa e etc, porque é um dos objetivos de um hostel, né, de algum programa nesse sentido. Além das universidades, diversas bibliotecas ensinam inglês de graça, diversas ONGs, igrejas e muitas outras instituições. São mais de 10 mil espalhadas pelo mundo, principalmente em países que falam inglês. Todas as grandes regiões do mundo, Nova York, Boston, Califórnia, Londres, Sydney e etc., possuem dezenas, não é uma, dezenas de instituições que oferecem esse tipo de intercâmbio gratuito. E um outro hack interessante é você juntar, fazer um megazord de oportunidades. Então você já está indo para um intercâmbio de inglês, massa, passou numa metodologia maneira na igreja Hillsong, ou na igreja Batista, ou numa igreja Assembleia, ou de repente está indo para a Universidade de Harvard, ou seja lá onde você decidiu e achou mais estratégico ir. E como que fica o custo de vida nesses lugares? Porque, é algo necessário se planejar, principalmente quem vem de classe média ou de classe baixa, quem não tem muita grana. Tem técnica para isso também, técnica Megazord, vamos juntar oportunidades. Por que a gente não pega algum tipo de intercâmbio que oferece salário, ou algum tipo de intercâmbio
que oferece hospedagem e alimentação, diversos intercâmbios sociais e voluntários, já ensinei aqui no canal também, vocês podem conferir, ensinam esse tipo de programa. E é muito legal, porque a maioria deles, imagina que você vai para um programa social da ONU, você vai trabalhar voluntariamente em algum programa da ONU, em troca, eles não vão te pagar salário, mas vão te dar uma hospedagem, uma alimentação. Junta isso com algum intercâmbio de inglês gratuito, uma escola, igreja, algum lugar que você vai aprender inglês de graça, já era. Pagou só a passagem, 2, 3 mil reais, o resto você tá ali tendo de graça por 1, 3, 6 meses, geralmente o máximo é 6 meses, tá galera? 6 meses de graça no exterior. E aí você vai desenvolvendo o seu inglês, 6 meses você pega a fluência de boa se você utilizar as técnicas corretas. Mesmo se você não utilizar, só de você estar lá vivenciando no inglês, você pega um avançado suavizaço e depois você pode partir para outras oportunidades que requerem inglês intermediário ou avançado. Repara, é importante a gente destacar, nenhum intercâmbio do mundo pede intercâmbio fluente. Portanto, qualquer um dos melhores 60 intercâmbios do mundo, você que não tem inglês fluente, você pode e deve fazer, desde bolsas de estudos, a salários no exterior, a intercâmbios gratuitos, a intercâmbios de desenvolvimento pessoal e etc. Você só precisa escolher o que é melhor para o seu momento. Inglês básico ou nenhum, bora desenvolver esse inglês. Intermediário, summer jobs, winter jobs, high school, summer courses e tudo aquilo que eu já falei. Inglês avançado, bora arrebentar e conquistar bolsas de estudos de high school, faculdade, mestrado, doutorado, trabalhos bem remunerados no exterior, vistos especiais, uma caralhada de coisas. Portanto, sempre que você sentir aquele medo, aquela insegurança e etc, aquele sentimento de mudança, de algo novo, faça um bom planejamento, crie uma estratégia que faça sentido para a sua realidade. Pô, não tenho muita grana, vai com bolsa ou vai para intercâmbio gratuito. Cria algo que faz sentido para você e cria coragem para fazer esse negócio acontecer. A gente só se desenvolve fora da zona de conforto. Quanto maior o desafio, maior vai ser as recompensas para a nossa carreira. E é por isso que os melhores intercâmbios do mundo agregam tanto na nossa vida, na nossa carreira, nos ajudam tanto a nos aproximarmos dos nossos sonhos. Último hack, principalmente de segurança aqui, tá? Tem muito golpe sendo aplicado na internet, inclusive até de agência. Tem gente que paga 100 mil reais e a galera some com o dinheiro. Procura depois no Google, você vai ver diversas notícias correlacionadas. Por isso eu reforço, sempre que você for fazer alguma aplicação, aplica sempre no site oficial da instituição. E como vocês vão fazer sem o intermediário, sem a agência para economizar, para fazer uma aplicação de graça e para concorrer aos intercâmbios gratuitos, então aplica direto no site da instituição. Quero ir para Harvard, site de harvard.edu. Quero ir para algum programa da ONU, un.org, United Nations em inglês.org. Quero aplicar para alguma vaga profissional, o intercâmbio gratuito oferecido pela NASA, nasa.gov. Sempre aplique pelos sites oficiais que não tem erro, certeza que vai dar bom. Um grande abraço, sucesso na sua jornada internacional e continue aprendendo sobre os melhores intercâmbios do mundo. Quanto mais a fundo você for, melhor você vai escolher os que funcionam para você e melhor serão as suas estratégias para ir para fora, de graça, com bolsa ou com salário. Um grande abraço do Sensei, tamo junto, até a próxima.